Sabe uma coisa curiosa? Um texto é muito mais do que um amontoado de palavras. Por baixo de tudo, existe uma arquitetura invisível, uma estrutura que guia o que a gente pensa, o que a gente sente. E hoje, a gente vai desvendar os segredos dessa construção. Para começar, dá uma olhada nessas duas frases. A única coisa que muda é uma palavrinha, mas a mensagem vira de cabeça para baixo. Como é que uma coisinha tão pequena pode ter um poder tão grande? É isso que a gente vai investigar. Para entender essa mágica, a gente precisa conhecer os dois pilares de qualquer texto que funciona: a coerência e a coesão. São eles que pegam um monte de frases soltas e transformam numa mensagem que tem sentido, que tem impacto. E olha, não é só uma impressão. A grande linguista Ingedore Kor já dizia isso. Um texto é como uma teia, sabe? Cada fiozinho está ali conectado aos outros, criando uma estrutura completa. Nada está ali por acaso. O primeiro pilar é a coerência. Pensa nela como se fosse a alma do texto. É a lógica invisível que amarra todas as ideias e faz a gente pensar: ah, entendi. É o que garante que a gente consiga seguir um raciocínio do começo ao fim sem se perder. E se a coerência é a alma, a coesão é o corpo, é o esqueleto, as porcas e parafusos que a gente consegue ver e apontar. São as palavras e as estruturas que literalmente costuram uma frase na outra, criando aquele fluxo gostoso de ler. Resumindo a ópera, a coesão é o que faz a coerência aparecer. É a lógica ganhando forma ali, no papel. Para um texto ser realmente bom, ele precisa dos dois andando de mãos dadas, a lógica por trás e as conexões bem amarradinhas na frente. Beleza? Agora que a gente já tem a base, vamos dar um zoom numa das ferramentas de coesão mais poderosas que existem. As palavrinhas que constroem e direcionam argumentos inteiros. Pois é. A gente aprende na escola que palavras como e ou mais só servem para ligar frases, né? Só que o buraco é muito mais embaixo. Elas são, na verdade, operadores argumentativos. Elas funcionam como uma bússola, indicando para onde o argumento quer nos levar. E essa tabela aqui mostra isso direitinho. Na gramática é fácil. O e adiciona, o mas contrasta. Tranquilo. Mas na argumentação a coisa muda de figura. O e soma forças, junta argumentos que vão para um mesmo lado. Já o mas chega para virar o jogo. Ele traz um argumento que quer ser mais forte, que quer vencer a discussão. E essa citação é brilhante. O mais não está ali só para contrastar fatos. Ele sinaliza um verdadeiro choque de ideias, quase uma batalha. O que vem depois dele é apresentado como a ideia que deve ganhar. É uma ferramenta de persuasão sutil, mas incrivelmente poderosa. Certo, já entendemos como os textos conectam argumentos. Mas como é que eles fazem para manter o foco, para a gente saber de quem ou de que se está falando o tempo todo? Vamos explorar agora o segundo mecanismo essencial para isso. Fica a pergunta no ar. Já pensou que chato seria ler um texto que repetisse "o homem de chapéu azul" toda a santa vez que fosse se referir a ele? Seria insuportável. Mas a língua tem um sistema muito mais elegante para criar essa memória no texto. E a solução para isso tem nome: expressões referenciais. Elas funcionam como setas, como ponteiros, que apontam para algo que já foi dito no texto. É assim que se cria uma corrente de significado que guia a leitura. Um dos jeitos mais comuns de fazer isso é a anáfora. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. É um processo em etapas. Primeiro, se apresenta alguém, um velho. Depois, ele já é conhecido, então vira o velho. E para não ficar repetitivo, usamos um pronome, ele. Simples, né? Mas é isso que dá fluidez ao texto. Olha aí um exemplo perfeito disso na prática. O texto menciona as crianças. Logo depois, em vez de repetir, ele usa o pronome elas. Pronto. É econômico, é claro, e esse pronomezinho faz todo o trabalho de manter o foco sem cansar quem está lendo. Ok, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Entender esses conectores e esses ponteiros não é só teoria de aula de português. É uma ferramenta prática para se comunicar de um jeito muito mais consciente e eficaz. Então fica aqui um novo kit de ferramentas. Na hora de ler, comece a caçar como os autores guiam o seu pensamento. Na hora de escrever, use as referências para deixar o texto fluido, sem tropeços. E, ao argumentar, escolha o e e o mais de forma estratégica. É importante lembrar, um texto poderoso não é um acidente, é arquitetura pura. E para terminar, fica a reflexão. Sabendo que existe toda essa engenharia por baixo da superfície das palavras, como isso muda o jeito de olhar para um texto? O que mais será que está escondido ali, só esperando para ser descoberto?